Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Hamad Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Hamad Xerém. Adoração. Viemos te pedir que tu venha agir com o teu poder, com a tua unção, ó Pai, na vida de cada um, Senhor. Venha, Senhor, estar nos ajudando, ó Pai, a te servir melhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Cobre-me
ó Pai. Em meio à tempestade, Senhor, o Senhor não deixa, o Senhor está conosco, ó Pai. Nos ajuda a passar, ó Pai. Nos ajuda a passar toda a dificuldade, toda a tempestade, ó Pai. Todo o mar, ó Deus, para, Senhor, chegar ali, Senhor, e cantar o hino da vitória, ó Pai. E dizer, Senhor, que Tu és fiel, ó Pai. Nos cuida, Senhor, nos trata, Senhor, e nos restaura, Senhor. Oh, Senhor, Tu és fiel, ó Pai. Aleluia. Ao meu discípulo amado. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Hoje conseguimos chegar aqui, o carro não pifou, né? Mas hoje deu. Quando nós passamos lá da curva onde quebrou, eu falei, glória a Deus, eu passei. Vamos abrir a vossa Bíblia aí, por favor, no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, que fala sobre Mefibosete, um texto muito conhecido por vocês, né? Mas o tema dessa palavra que nós vamos compartilhar hoje, nós vamos falar sobre traumas. O que é um trauma? Ou o que é traumas? Que a gente passa por isso, né? Em uma palavra resumida, nós sabemos que um trauma psicológico é uma resposta emocional de um evento, uma ferida, né? Que foi deixada dentro de nós, vamos dizer assim, na memória, e que ela pode surtir uma série de emoções negativas, que isso vai trazer sobre você, sobre mim, como qualquer ser humano, se quando você lembrar, quando você pensar sobre aquilo, que às vezes você vai dizer assim, poxa, eu não gosto nem de pensar nisso. Por exemplo, um amigo meu já foi assaltado algumas vezes em caminhão carga, e quando ele vê um carro passando perto dele, um Corolla, esse tipo de carro assim fechado, ele diz que já se treme todo. É um trauma. Um outro rapaz que estudou comigo na 6ª série, ele sofreu um acidente de automóvel com a família, viu o pai e a mãe ali falecendo, agonizando, e depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Perdeu o sentido, começou a viver como se fosse um lunático. Foi um trauma. E assim sucessivamente, né? Que tem gente que passa por trauma por estupro, por abuso sexual, por assalto, né? E assim vai. São inúmeros as situações que traz traumas para as pessoas. E aqui no caso, aqui nós vamos falar sobre Mefibosete, que traz um exemplo interessante para a gente, ou exemplos, né? No capítulo 9, mas antes no capítulo 4, que também fala sobre ele, volta aí um pouquinho, por favor. Que diz assim, a partir do versículo 1, ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha seu serviço dos líderes, de grupos de ataque. Um deles se chamava Baanai e o outro Recabe. Ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia em Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu na pressa. Ela deixou-o cair, e ele ficou manco, e seu nome era Mefibosete. Então ele aparece no capítulo 4, some, e depois ele aparece aqui no capítulo 9. Então houve aquela batalha, a guerra ficou acirrada, Abner morreu, Jonatas morreu, Isbosete morreu e ainda perdeu a cabeça, cortaram a cabeça dele, levaram para Davi. E nisso tudo, quando esses homens viram que da frente da batalha tombaram, Isbosete ficou com medo e também foi morto. E nisso, a sua babá, que tomava conta de Mefibosete, ou seja, neto de Saul, ele tinha parte no reino, herança, né? Ele morava em palácio, ele era neto do rei. O que aconteceu? Ela, para preservar a própria vida e a dele, pegou ele no colo e saiu correndo nessa pressa. E o que aconteceu? Ele caiu do colo dela e quebrou os 2 pés. Um menino perfeito que de repente passa a ter os 2 pés quebrados. Como a medicina daquele tempo não é a medicina que temos hoje, né, comprometeu a vida daquele menino, que se tornaria um rapaz.
Interessante que aí já vem o primeiro trauma, qual é? O físico. Os 2 pés quebrados. Então eu posso imaginar aquela mulher naquele desespero, aquele menino cai, quebra os 2 pés, automaticamente isso dói bastante. Aquela criança começa já a chorar aos gritos por causa daqueles 2 traumas. Ela pega ele no colo e ainda continua correndo com aquele menino, gritando. Então, dali já começou o trauma na vida dela. Pensando o quê? Como vai ser desse menino agora a partir daqui para frente? Como que ele vai trabalhar? Como ele vai desenvolver a sua vida? Com os 2 pés quebrados, né? Agora totalmente limitado, como ele vai conseguir viver em relação a isso? Já entra um sentimento de culpa na vida daquela mulher, dizendo, pô, se eu não tivesse deixado ele cair, eu não comprometi a vida dele. Eu não comprometi o desenvolvimento dele. Né? Eu não comprometi ali a sua vida amanhã de formar uma família, de se tornar um profissional, de trabalhar. E sim, aquele homem torna-se um homem inválido, se arrastando sentado de um lado para o outro. E aí ele foi levado para Lodebar. Aí a Bíblia vai dizer que ele foi levado ali para a casa de Maqui, passa-se a morar num lugar extrema pobreza, dependendo ainda de um homem extremamente pobre para sustentar a ele, para dar a comida a ele. Né? Ainda encontrou pessoas de um bom coração, fala, temos pouco, mas também dá para ele. E o que acontece ali? E nós podemos ver, querido, que às vezes a primeira coisa que nós podemos ver aqui, que às vezes nós vamos sendo levados por situações em nossas vidas que a gente não contava que aquilo ia acontecer. Ele foi levado por uma situação que, de repente, ele sai de um palácio e vai parar num lugar de extrema pobreza. E às vezes na nossa vida também acontecem situações que a gente não espera, que você não planejava, e de repente aquilo acontece e nós somos levados por circunstâncias. Que aí de repente você vai parar num lugar que você vai dizer assim, cara, o que eu vim fazer aqui? Eu não queria morar aqui. Eu não queria estar nessa situação de agora, eu nunca pensei em passar por isso. Eu nunca pensei na minha vida estar passando por momentos igual a esse, de estar vivendo dessa maneira, ouvindo certas coisas, né, sendo humilhado. E nunca pensei isso na minha vida, que ia chegar numa situação dessa. Eu nunca planejei isso. Mas de repente ele sai de um palácio e vai parar numa situação dessa. Coisa que, como uma criança de 5 anos, que diz a Bíblia, jamais poderia pensar que ia parar numa situação dessa. Porque a vida, às vezes, ela tem suas reviravoltas. De repente, em fração de minutos, muda toda-se uma história. Muda toda uma situação. Eu lembrei de um rapaz que eu estava meditando essa palavra, um conhecido meu, que ele saiu de casa para trabalhar e sofreu um acidente na volta, saiu bem e voltou paralítico e acabou-se. Então a vida ela tem essas situações que a gente não pensa, que você não quer, que você nunca vai poder imaginar uma situação dessa. E foi o que aconteceu com ele. E eu acredito que esse jovem foi crescendo ali dentro daquela casa, com escassez de alimento, com dificuldades naquele lugar. E aí ele foi crescendo e contaram a história para ele. Olha, Mefibosete, você é neto de rei, mas toda a sua família foi morta. Mataram seu pai, mataram seu avô, a sua mãe. Só sobrou você porque a sua babá saiu correndo com você. E acredito eu que ele foi crescendo e esses traumas na vida dele, só de frustrações, notícia ruim, passando um momento difícil, as complicações da vida. E a cabeça dele ali pensando, poxa, então para que eu sobrei? Ainda sobrei assim? Quem convivia com ele sabia que eu via essas coisas. Eu não tenho ninguém, não tenho mãe, não tenho pai, não tenho irmão, e muito menos tenho a condição de me locomover, de ter essa liberdade, nem isso eu tenho. E o pior de tudo, para sair de um reino, para sair de um palácio, para parar numa situação dessa que aconteceu com ele. Olha quantos traumas na vida desse homem. Né? Foi crescendo ali. Creio eu que às vezes ele ficava em casa pensando, rapaz, acho que era melhor eu ter morrido. Entra as suas frustrações, as suas angústias, pensando nessas situações. Poxa, morreu toda a minha família. Tem ninguém.
conheço ninguém, nem lembro da imagem do meu avô, do meu pai, não lembro de ninguém. E aqueles pés se arrastando para lá e para cá, simplesmente com a boa vontade de Maqui e ali a sua família cuidando daquele jovem, depois adolescente e depois se tornou um adulto. E ele com essas frustrações, crescendo em relação a isso. Por que aconteceu isso exatamente comigo? O que eu fiz para poder acontecer isso comigo? São as questões que nós perguntamos, né? O que eu fiz para acontecer isso com eles? Será que eu merecia isso mesmo? Será que eu mereço isso? E ele crescendo nesses questionamentos, não tinha uma visão dele mesmo, achava-se como nada, porque se a pessoa vive numa situação de favor na casa de quem não tem nem para ele direito, se arrastando para lá e para cá, a expectativa de vida não tem nenhuma. Tudo ruim, faltando tudo. Qual a expectativa, a alegria que uma pessoa dessa vai ter? Um motivo de alegria. Mas o lindo nessa toda essa situação é que existe um Deus que ainda que nós pensamos que ele esqueceu da gente, ele nunca se esqueceu de nós. Aí a Bíblia vai dizer, aqui no capítulo 9, que certa ocasião Deus fez o rei lembrar. Deus vai lá e coloca na mente do rei, pergunta se tem alguém. Estava o rei lá olhando para a sua grandeza, né? A Bíblia diz que ele perguntou, resta ainda alguém? Tem alguém do reino de Jonatas, Saul, que eu possa retribuir com gratidão o que aconteceu disso tudo aí? Será que existe alguém ainda? Será que sobrou alguém? Por que ele perguntou? Porque quando eles invadiam uma cidade, toda a linhagem real tinha que matar todo mundo, para ninguém herdar o trono. Todos que vinham da linhagem real tinham que ser mortos. Podia ser criança, recém-nascido, não importa, tinha que morrer. Para não sobrar ninguém para herdar mais o trono. Era exterminar aquele reino e surgiu um outro. Só que aí ele conseguiu escapar por causa da sua babá. Aí ele perguntou, resta ainda alguém da família de Saul? A quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa agir com lealdade a Deus? Ziba responde, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. O rei perguntou, ainda tem alguém? Então o interessante disso tudo é que ele diz, filho de Jonatas. E aquilo nasceu dentro de Davi pela amizade que ele tinha com Jonatas. Eles selaram uma amizade antes disso tudo, sendo que o próprio Jonatas tirou a sua capa e deu para Davi. Era aquela amizade de alma. Outra coisa importante na vida, querido, é nós termos boas amizades. Amizades verdadeiras. Amizades que façam a diferença na nossa vida. E o rei disse, então vá buscar. Aí vamos lá. Se a Bíblia diz que ele foi levado para lá mais ou menos com 5 anos de idade, e ele se apresenta diante do rei com um filho. Mefibosete chega com um filho jovem. Vamos se dizer que ele tinha uns 10 anos. Se ele chegou lá com 5, se ele teve, vamos dizer, um filho com 20, passaram 15 anos. Com mais 10, 25. Então, entre 25 e 30 anos, ele ficou em Lodebar. Foi mais ou menos esse período, não é uma data certa. Mas é mais ou menos, pelo cálculo, entre 25 e 30 anos, ele ficou lá, vivendo de favor na casa dos outros. E quando eles vão lá, buscam a ele, chega aquela comitiva lá, eu posso imaginar chegando naquela comunidade, vamos se dizer assim, tudo muito pobre. Aqui é a casa de Maqui, sim. Quem é Mefibosete? Esse. Creio eu que ele falou assim, o rei mandou ele buscar. A primeira coisa que veio na cabeça dele, pronto, só faltava eu para morrer. Agora é eu que vou morrer. Porque a lei era essa, exterminava todos da linhagem. Automaticamente, ele sabia disso, que vem na nossa cabeça, que nós já temos tendência a pensar o errado, né? A gente sempre pensa o negativo.
Quando chega a comitiva do rei, é você, Mefibosete? Sim, sou eu. Ele, pronto. O que restava vai acabar agora. Ele já estava ruim. Ou ele podia dizer, né? Não tem como ficar pior. Quando chega lá, os caras perguntam, tem como agora, ficou pior. E aí ele fala, tem meu filho, então pegue também. Pronto, vai logo os dois. Agora acabou, agora que não sobra ninguém mesmo. E quando ele se apresenta perante o rei, como aquele jovem, querido. Então nós vemos ali que a Bíblia diz aqui, olha. No 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e o neto de Saul, compareceu diante do rei, prostrou-se o rosto em terra. E disse, você é Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. No 7. Não tenha medo. Primeira coisa que ele diz, ó, não tenha medo. Disse-lhe o rei, pois é o teu servo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Mas a primeira coisa que o rei disse para ele foi, não tenhas medo. Por quê? Ele tinha medo de morrer. Mas o interessante disso tudo, que como ele diz isso, ele diz assim, Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo? No 8, para que te preocupes com um cão morto como eu. Olha a visão que ele tinha dele. Um cão morto. A gente sabe que um cão vivo depende do seu dono para poder viver, para poder comer, não é isso? Se não tiver ele, vai ter que viver pela rua comendo lixo, comendo coisas erradas. Mas ele disse, olha, cão morto. Que eles usavam esse termo muito para a pessoa que significava nada. Era um simples nada, que não serve para nada, não tem utilidade para nada. Então essa era a visão que ele tinha dele. Porque às vezes, querido, por mais situações que nós vamos atravessando, vamos passando do nosso dia a dia, mas para a mudança vai depender muito da visão que você tem de você. Vai depender muito disso. Qual é a visão que você tem de você? Então quando ele chega lá, que ele logo explana, mas logo eu sou como um cão morto, meu Senhor. Creio que Davi estava dizendo, você era. A partir de agora, não. Ele disse, vai sentar-se à mesa toda vez que eu sentar, ou seja, você vai morar no palácio de novo. Aí o menino sai de um palácio, vai para a sarjeta, e agora volta para o palácio. A vida tem essas situações. Mas aqui o que eu quero falar não é nem sobre a exaltação de Deus na vida de Mefibosete. O que eu quero falar é de outra coisa aqui, que eu espero que você seja hoje muito bem sincero com você, que você seja verdadeiro com você. Você vai entender já já. O interessante é que Lodebar, Ló em hebraico significa não. Debar é falar. Mas quando você junta as palavras, o hebraico tem a guimetria, né, que se torna 100 palavras, sem comida, sem pasto, que era exatamente o que ele vivia lá. Sem comida, sem produção, sem pasto e sem palavras. Ou o não falar. E o que eu quero falar com você é sobre o não falar. Mas o que é isso? Porque às vezes, querido, ele vivia lá naquela situação onde as pessoas não tinham voz, onde as pessoas eram esquecidas para lá. E esse não falar, às vezes, atrapalha também a nossa vida. Como assim? Que às vezes nós também temos uma Lodebar dentro de nós, aonde nós não falamos. Como eu falei do trauma. Por que nós não falamos? São coisas que às vezes passa o decorrer de nossa vida, igual ele levou aqui de 25 a 30 anos, que vai se passando pelas nossas vidas, mas a gente não fala sobre tal coisa. Porque tem gente que às vezes ele passa uma vida inteira, se casa, e tem coisas ali dentro dele ou dela, que ele vira e mexe, pensa e fala assim, isso eu nunca contei para os meus pais. Ou isso eu nunca contei para o meu marido. Ou isso nunca eu contei para minha esposa. E é essa Lodebar desse não falar que às vezes nós vamos carregando durante a vida inteira.
E nós vamos carregando. E esse não falar, que se torna um trauma, às vezes vai acabar atrapalhando você ter um desenvolvimento melhor no seu casamento. Esse trauma pode atrapalhar você desenvolver uma vida social melhor hoje. Esse não falar, que você não suporta, às vezes, tocar nesse assunto, vai atrapalhar você desenvolver uma vida profissional. Porque aquilo ali surge como um bloqueio. Que aí o não falar é aquilo que você não toca, que você não quer que mexa, é aquilo que você não quer, vai atrapalhar o seu desenvolvimento em algum lugar. E esses traumas que são causados, e aí de repente vai chegar situações que você vai fazer igual com o Mefibosete. Não, nessa área aí eu sou como um cão morto. Não saio disso. Não vai sair daí. E às vezes essas coisas que nós não queremos falar, aquilo que nós não tocamos, ou aquilo que às vezes nós pensamos assim, poxa, eu não gosto nem de falar nisso. Pode atrapalhar a sua visão de você mesmo. E às vezes pessoas que passam por um abuso sexual, que não falam com ninguém, carregam isso pela vida inteira, passa por um estupro, passam por isso e vai levando isso durante a vida inteira, passa pelo casamento e vai embora. Tem gente que passa por situações que foi aliciado, por pessoas que poderiam muito menos ela imaginar que ia fazer aquilo. Às vezes é um pai, que às vezes é um tio, às vezes é um irmão, que às vezes é um primo. E isso vai carregando pela sua vida inteira. E esse não falar que vai trazendo às vezes sintomas que vai atrapalhando a nossa vida, que você não sabe por que às vezes está passando por situações que você sente, que você passa mal, mas você não sabe o motivo daquilo. É exatamente o não falar. Mas um dia, o rei se lembrou e disse, tem alguém? Tem sim, senhor. Tem um. E essa situação, que esses traumas que esse homem, quando criança, jovem, adolescente, se tornou homem, até se apresentar ao rei que ele passou, querido, é o que muitos passam da mesma maneira hoje. São situações que as pessoas vão atravessando, são coisas que as pessoas não conseguem se ver, não conseguem desenvolver, não conseguem avançar, atrapalham o casamento, atrapalham relacionamentos, pessoas que às vezes se tornam muito fechadas, muito tímidas, muitas vezes rancorosas, muitas às vezes vingativas, e isso tudo vai trazendo essas consequências, porque ela nunca quis tocar no não falar. Porque na nossa mente, isso vai ser recalcado, mas em algum momento ele vai estar sempre aparecendo, e você não sabe o que é isso, o porquê disso. Conhecendo os irmãos. Olá pessoal, eu sou a Camila da comunidade Ramad Xirém. Estamos aqui com a nossa irmã Priscila, nossa pastora. Vamos conhecer melhor essa irmã em Cristo. Pri, quanto tempo você tem de evangelho? Como é que foi sua conversão? Então, eu tenho, como em 2022, praticamente uns 23 anos. Né? E como você veio para o Senhor? Então, eu vim para o Senhor em 99, eu morava em Nilópolis, né? Nessa época. Aí tem uns familiares meus primos, eram de uma igreja lá em Nilópolis, na rua onde eu morava. Aí ia ter uma cantata da Semana Santa. A minha prima tinha acabado de ganhar neném, ela ia fazer o papel da Maria, e o bebezinho e o esposo, né? Ele ia ser Jesus, aí me convidaram para ir para essa cantata lá. Aí fomos eu e meu sobrinho juntos, e fui tocada com a peça, né? Vendo lá o sacrifício de Jesus, tudo que ele fez por nós, morrendo na cruz, foi que me tocou, e acabou que nesse dia fizeram um apelo e eu aceitei Jesus e fiquei indo, né, para essa igreja, aos cultos, tudo lá, isso em 99. Amém. A Pri, ela é nossa líder também do grupo nosso grupo de dança, né? Eu queria saber quando que você se atentou para esse chamado, como é que foi? Então, sim, sempre gostei muito, né, dessa parte de dança, apesar da timidez, né? Eu fiz um pouquinho quando era criança também,
E assim, nesse período que eu me converti também nessa outra igreja, até me falaram um pouco, né, perguntaram quando eu comecei, que eu ia para aula dominical, fiquei com os jovens lá, né? Foi muito pouco tempo, porque depois eu me mudei, aí até falaram, o que você gosta? Eu gosto de dançar um pouco. Que legal, isso que estava muito bem no início, mas acabou que eu me afastei, né, totalmente, que eu me mudei, vim para cá, para Caxias, saí de Nilópolis, vim para o Parque Paulista, e acabei me afastando de 99, foi bem quando eu me mudei depois para cá, e me afastei um pouquinho até que eu vim, conheci o Marcos, né, que era meu vizinho de frente, ele foi primeiro, minha mãe falou, ela se converteu, tem pouco tempo, tudo, aí ele veio, vou convidar ela para a igreja, para ela ir, convida para ela ir, para estar indo comigo, tudo, foi que eu fui voltando, aí que eu voltei mesmo para o Senhor, fiquei, e a gente lá no Parque Paulista começou, eu, a Kátia, a Elaine, começamos com o ministério, né? Foi assim, Deus começou a tocar, vamos ensaiar, vamos fazer uma coisa, e a gente começou os ensaios e voltar-se para o Ministério de Dança. Amém. Pri, eu gostaria de saber como é que você consegue conciliar o trabalho, a vida de mãe e ainda as tarefas na igreja. Não consigo muito, não, é complicado, só o Senhor mesmo, né, para nos ajudar, né, ter a compreensão também do esposo, né, do marido, que não é tão fácil, é corrida, é uma correria o dia inteiro, mas o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem ajudado a remir o tempo um pouquinho mais, não é fácil, não é complicado. Amém, agora nós temos as irmãs, né, ensaio das irmãs. Como é que tem sido essa experiência nova, né? Essa é nova. Trabalhar com as irmãs. Queria que você falasse um pouquinho como é que tem sido para você. Tem sido uma experiência boa, né? A gente tem tentado ensaiar, tem tido dificuldades, como a gente até comentou outras vezes, a Angélica comentou na outra entrevista, né? A dificuldade de encontro, de reunir as irmãs, mas tem sido um trabalho gratificante, né? A gente tem aprendido um pouquinho do que é louvor, né? Do que é cantar também, porque ninguém tem experiência. A gente tem a Miriam que tem nos ajudado, com o Fran também, para falar um pouquinho de música, nos ensinar, procurar ver o que tem que ver, escolher a música, tentar entrar no tom. Isso é uma coisa muito nova que eu mesma não conheço muito, né? E estamos aprendendo. E Deus tem abençoado, graças a Deus. De bênção, né? De aprendizado. Né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Pri, como é acompanhar assim o Davi na escola e com essa vida com a correria toda, conseguir ter aquela parceria de mãe e filho, como é que consegue assim? Não, é uma benção, graças a Deus. Assim, com o Davi, né, a gente corre para lá e para cá, tento botar ele para estudar, fazer o dever, a gente vai para a escola, normalmente de manhã cedo já acordo arrumando ele, eu e o Marcos, para levar ele para a creche. Ele fica na creche, depois vou buscá-lo para levar para a escola na hora do almoço. Ele tem que ir para a escola estudar, né? Que agora mudou para o segundo ano, uma segunda série, é uma outra escola, a creche não aceita mais, não dá. E depois a gente busca e vem para casa. E todo dia tem o trabalho, a gente tem as reuniões, mas também tem que tirar um tempo para ele fazer o dever de casa, né? Ele tem que brigar porque ele é meio preguiçoso um pouquinho, né? É a base de briga, de estar ali, Davi, tem que fazer. E nos finais de semana a gente vai reforçando um pouquinho os deveres que tem que fazer, estudar, também tentando conciliar ele a ler, como você estava vendo, para ele fazer a leitura da Bíblia, aprender um pouquinho. A gente até deu uma Bíblia para ele de criança, né? Que tem uma coisa como criança atualmente, não só criança como adolescente adora o YouTube, né? YouTube, coisa. Então, essa Bíblia é a Bíblia de Estudo Kids, do Otávio. Ele tem um canal do YouTube que ensina crianças as histórias da Bíblia, coisas do dia a dia da Bíblia, voltado para a criança. Né? E aí, às vezes, a gente vai no YouTube ver o estudo na Bíblia dele, ele lê, e a gente vai ver no YouTube ele explicando essas coisas, falando do Senhor. É uma experiência muito boa. A gente põe ele para orar de noite também, para ler. E isso tem acrescentado. A gente vê que ele tem aprendido um pouquinho, mesmo sendo um pouco preguiçosinho, mas ele também vai vendo e vai aprendendo. E é bem carinhoso. É um rapaz, um filho bem... Glória a Deus.
queria que você contasse também, nessa extensão de tempo, deve ter muitas experiências que te marcaram com o Senhor, né? Queria que você contasse uma experiência que te marcou, assim, nessa sua trajetória aí do Evangelho. Tem um pouquinho, né? Assim, a da minha conversão foi uma experiência boa, né? Eu gostei, assim, senti, né, a presença de Deus também a parte do meu batismo também com o Espírito Santo foi lá no Retiro, em Friburgo, acho que foi 2021. Eu me batizei em agosto de 2020, acho que foi em 2021 que eu fui a primeira vez ao Retiro, aí fui para a Gruta, né? Foi uma experiência assim boa quando a gente passou, primeiramente o pastor perguntava o que levava a gente para a Gruta na época, era o pastor Hernani, né? Ele que ia acompanhando todo mundo, levando. Aí ele fazia uma pergunta para mim: vocês querem ir mesmo, querem ser batizados? De confessar, falar do seu pecado, se tinha algo para que o Espírito Santo andar. E naquele dia todo mundo se confessou o que tinha de pecado antes de ir para a Gruta. E chegando lá a gente viu aquelas folhas iluminadas, tudo, e ali eu tive aquele batismo com o Espírito Santo. Foi uma experiência que ficou na minha memória até hoje. Foi uma bênção assim de Deus, e a cada momento, né, o Senhor falando conosco, através da palavra, curas. Essa semana mesmo eu estava falando com o Marcos, mas foi semana passada, mas essa semana, na sexta, teve um engenheiro lá da empresa, não é da nossa empresa, que cuida dos equipamentos do laboratório, do meu setor. A sogra dele caiu doente, ficou doente, uns dias que ele estava lá, ela estava em Araruama, tudo. Ele: Priscila, você pode orar para mim e para uma outra menina, que é a Alzenira, que também vocês oram por ela, minha esposa está muito nervosa, que perdeu o pai faz pouco tempo, e a mãe agora caiu doente, ficou entubada. Aí na sexta ele me mandei mensagem que um equipamento já ficou ruim. Aí ele me mandou a mensagem de volta: olha aqui, mandou a foto da sogra dele, que estava entubada. Acabou que no fim de semana retrasado, teve que tirar um pedaço do intestino. Só que na sexta, glória a Deus, ela já estava sentada, o pessoal estava fazendo fisioterapia, ela com o olho aberto, conseguindo: olha aqui, olha o milagre. Ela: muito obrigada, muito obrigada. E a esposa dele: olha, obrigada pelas orações. E eles estão se voltando para o Senhor também agora. E falando: a minha esposa está indo para a igreja, está muito, um pouquinho, aí tem mais dúvidas, não sei o que, e vocês ajudaram, né, ela nessa oração, pedindo por ela. Assim, a gente vê essas experiências que o Senhor nos dá através também da oração, né? E foi um milagre a gente ver a foto da sogra dele lá. Assim, ainda está precisando de muitos cuidados, mas para quem estava entubada, né, mal, muito mal, e agora já podendo respirar, está sendo desentubada, não está tirando a sedação, voltando. É um milagre ver a filha dele, a esposa, né, dele lá, agradecendo a gente: olha, obrigada pelas orações. É um milagre de Deus a cada dia em nossas vidas. Glória a Deus. Eu queria que você mandasse um recado também para as mamães, para as esposas, pessoal que acumula assim muita atividade no dia, e que às vezes a gente acha: tá cansado, não vou para a igreja, a gente não consegue remir o tempo, né? Não. E deixa sempre o Senhor de ladinho ali. Eu queria que você mandasse um recado para as mães, esposas, que a gente somos, amém, como servas do Senhor, não devemos, né, deixar o Senhor. Daí, em primeiro lugar, o Senhor, né? Ele é bom, tem sido fiel, né? A gente vê as misericórdias do Senhor em nossa vida. E Ele pede que a gente dê o nosso primeiro lugar, né? Tire o nosso tempo para Ele. E a gente precisa estar em comunhão, né? Que a gente venha aprender cada vez mais com o Espírito Santo, a cada dia com o Senhor, a remir o nosso tempo. A gente fica cansado, o Senhor sabe, Ele sabe o quanto nós somos fracos e quanto temos, e Ele nos tem dado, né, o filho, o marido, a nossa família, para a gente ajudar, né, a administrar, né? Que a gente venha a ser mulheres sábias e que venhamos estar buscando o Senhor, né, em primeiro lugar, né? É importante. Venhamos ser mulheres sábias. Conhecemos um pouquinho da irmã Priscila, nós agradecemos. Obrigada a todos também. Obrigada a todos. Até logo. Até. Olá, gente, tudo bem? Prazer, o pastor Marcos Paulo aqui. Hoje no nosso RamaCast, estou recebendo meu mano Rafa de Jesus, isso é bênção.
Deus é fiel, poderoso. E o Rafa veio aí para somar com a gente no reino de Deus. Estou muito feliz. Cara, que alegria aquele dia que eu cheguei na sua casa. Aí você falou assim, será que esse cara é pastor mesmo? E aí, Rafa, tudo em paz? Tudo bem? A paz, gente, a paz. Eu lembro como se fosse ontem, né? A Camila, o pastor vai vir aqui em casa. Ela já tinha comentado, né, do senhor, que ela falou, não, quando a gente casar vai ser com o pastor Marcos Paulo. Eu falei, fiquei até curioso para conhecer esse pastor Marcos Paulo. Rapaz, chega o pastor lá, começa a falar, orou. Eu falei assim, Camila, você tem certeza que esse cara é pastor? Porque eu tinha uma visão totalmente diferente de pastor, né? Aquele você sabe, o cara é senhor, eterno, gravata. E aí, quando chegou lá, foi uma benção. Eu falei assim, caramba, eu não sabia que era assim, né? Não tinha essa visão. Pô, legal, Rafa. Eu vou te falar, aquele dia foi uma verdadeira benção, foi um presente de Deus para nós, porque o retorno da Camila, a gente tem um carinho muito grande há muitos anos. No aniversário, acho que de 15 anos da Camila, eu fui convidado a pregar, foi uma bênção. E temos um carinho muito grande com ela. E aí, quando a mãe dela falou que ela estava voltando para Jesus, eu falei, puxa, vamos lá visitar. E falou que estava com você. E foi uma verdadeira bênção. Eu, em particular, fiquei, assim, como um presente maravilhado, né? Mas, Rafa, aqui no nosso podcast, esse é o segundo dessa primeira temporada, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo, né? Hoje nós estamos falando da vida espiritual dos irmãos, né? Como conciliar a vida espiritual, o ministério, que é o trabalho ao Senhor, e o trabalho secular, né? Eu quero saber o seguinte, Rafa, como foi, assim, essa sua conversão quando você entendeu que o Senhor estava te chamando? Essa parte, assim, foi, assim, no início eu comecei a vir mais para a igreja para acompanhar a Camila, né? Uhum. Mas, assim, logo, assim, durou, assim, uns 2 meses, assim, logo quando virou o ano, que a gente veio mais no final do ano, logo quando, assim, virou o ano, eu acho que deu um estalo, assim, e aqui na comunidade a gente, assim, irmãos do sexo masculino, nós temos poucos, e quando os irmãos, assim, começaram a abraçar mesmo, aí eu entendi, assim, eu tive um contato muito grande com o Edson. Então ali, assim, virou a chave para mim. Eu falei assim, é isso aqui mesmo que eu quero, é isso aqui que eu vou seguir. E aí a gente começa, o Senhor vem nos preenchendo, né? E as coisas vão saindo, assim, aqueles vícios humanos, né? Uhum. Claro, à medida que você vai se entregando, vai tomando a decisão, vai compreendendo, aí você vai sendo inserido naquele corpo, naquela visão, naquele chamado, né? Mas a sua conversão foi bem interessante, porque num lapso temporal muito curto, você já começou a trabalhar para o Senhor junto com a Camila, porque teve a viagem do Edson para Portugal, né? E aí veio aquele desafio grande, que era fazer manutenção da célula, do grupo, que vocês estavam iniciando ali um trabalho no Senhor. Como você encarou aquele desafio? Novo convertido, mas com um grande desafio pela frente de cuidar de pessoas, inclusive pessoas que já tinham mais tempo que você no Senhor, por exemplo. Como você encarou, como você viu isso? Assim, no início foi um baque muito forte, né? Eu olhei assim para a célula, eu falei, meu Deus, assim, todo mundo já é cascudo ali de igreja, né? Eu falei assim, vai ser um desafio muito grande, mas foi como, assim, quando eu recebi a notícia, eu falei assim, eu não sou de fugir de desafio. Eu falei assim, vai ser um desafio principalmente para mim. Mas está sendo um desafio, assim, gostoso, porque além de estar ali ajudando os irmãos, eu aprendo, eu sempre falo isso para eles, eu falei assim, eu aqui na célula, a gente está aqui para ajudar vocês, mas eu estou aprendendo também com vocês, e eles vêm também ensinando bastante. Coração ensinável, né? Só ter um coração ensinável é fundamental, né, Rafa? De repente nós estamos falando para pessoas aqui nesse RamaCast que sejam novos convertidos e se sentem de repente despreparados, talvez pensando assim, tem que esperar mais tempo para cuidar de alguém. Na verdade, você dá aquilo que tem, né? Verdade. Você não vai querer ir buscar outras coisas, mas vai dar já aquilo que tem. Agora vamos lá, Rafa. Como conciliar a vida ministerial com a vida de marido, de pai? Como você administra isso? Servir o Senhor sendo pai, sendo marido. Como que você concilia isso? Assim, no início, assim, eu tive mais dificuldade em relação ao horário, mas, assim, conforme o tempo vai passando, a gente vai se ajustando, a gente acorda um pouquinho mais cedo, nada que afete muito, mas
a gente deixa uma coisinha de lado. Antigamente a gente, tem que ver série, ver não sei o quê, coisas que não agregam em nada pra Coisa gente. supérflua, né? Isso. E então a gente vai assim administrando o tempo e a gente consegue conciliar assim, não tem assim algo é cansativo, mas não é nenhum bicho de sete cabeças não. Pô, legal. Uma coisa que eu queria te perguntar, a sua esposa, ela te apoiou nesse início da caminhada? Como foi essa convivência dela já sendo uma pessoa mais madura no Senhor e você novo convertido? Ela te deu aquele apoio, aquela força? A Camila sempre me apoiou, ela assim deixou sempre eu bem à vontade. Eu lembro quando eu comecei a vir para a igreja, a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, pode esquecer que eu não vou largar a bebida, eu só vou te acompanhar. E eu tinha na minha cabeça que bebida não tinha nada a ver, né? E ela falou assim, tá bom, a gente pode ir. A gente veio, foi vindo durante assim uns 2, 3 meses, eu continuei vindo na igreja, sempre acompanhando ela. E depois assim, eu naturalmente larguei, ela até ficou assim espantada, assim, não é algo que eu tenho assim uma caída, graças a Deus, mas ela sempre me apoiou, a família dela também sempre me apoiou, a minha sogra. Tá louco, Marcilé é bênção Nossa, pura. a minha sogra, meu Deus do céu, eu não queria ir na casa dela porque eu só ia lá, ela só falava de. Mas vamos falar a verdade, sogra é prova. Não. Mas eu, graças a Deus, pastor, eu falei assim, Senhor, eu já passei muita prova com sogra, agora vem a bênção. Porque era só prova. Aí, mas graças a Deus agora, mas no início que eu ia lá, ela só falava de Deus. Eu sentava assim, ela ficava falando, eu falei, meu Deus, essa mulher só fala de Deus. E hoje em dia, eu já queria meter o pé, eu falei, Camila, vamos embora. E hoje em dia eu chego lá, sento, a Camila, vamos embora. Eu falei, não, tá tão gostoso aqui. E é uma maravilha, eu não tenho o que reclamar dela não, graças a Deus. Muito bom, Rafa. Vamos lá, eu sei que você exerce uma profissão, né? Você trabalha como Uber. A pergunta, como Uber, como você reage às tentações, às lutas, aquele momento que o carro vem te dar uma fechada, você cristão, vem aquele ímpeto para, de repente, né, soltar um palavrão, e aí como que você segura seu filho da promessa? Como você lidar com isso e a vida espiritual? Isso é bem complicado, hein, pastor? Inclusive, há pouco tempo agora, o rapaz bateu no meu carro e eu já desci eu falei assim, meu Deus, eu no trânsito, o cara bateu no meu carro parado. Eu já desci pedindo a Deus para ele não querer arrumar confusão comigo, porque ele era um taxista, né, assim, tem uma rivalidadezinha ainda, não algo como antigamente, mas ainda tem. Eu já desci pedindo a Deus para ele não querer arrumar confusão comigo, e graças a Deus ele não veio, não arrumou confusão comigo, a gente conseguiu se resolver, mas realmente acontece bastante assim no trânsito. Confesso que às vezes quando eu paro assim, eu falo, meu Deus, aí vou, oro, peço perdão a Deus, mas eu venho me controlando bastante. A Camila até fala comigo, ela falou assim, nossa, em relação ao que você era antes, você está muito melhor agora. Eu falei, graças a Deus, né? Não é da noite pro dia que a gente vai melhorar, né? Mas se a gente for caminhando e andando devagarzinho, a gente vai melhorando. A gente não pode retroceder. Verdade. E, Rafa, tem até uma bênção para a gente compartilhar com o pessoal aí, porque esse acidente que o Rafa tá falando aqui, que experimentou e vivenciou, tinha tudo para ser uma maldição, mas acabou se revertendo em bênção, porque o seguro dele cobriu, né? Você ficou uns dias em casa como se fosse férias, pagou as diárias. Na verdade, quando está na presença do Senhor, é assim que Deus faz, né? Pega a maldição e transforma em bênção, né? É verdade, eu fiquei assim bastante preocupado, né? Porque o carro é o meu meio de trabalho, né? Então eu fiquei pensando, mas a gente entregou nas mãos do Senhor. E quando eu estava conversando com o pastor até mandou uma mensagem e falou assim, Vaza, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu guardei aquilo e eu falei assim, eu confio em ti, tá nas suas mãos, seja o que Deus quiser. E eu estava trabalhando de domingo a domingo, estava já assim, me sentindo cansado, eu estava sempre falando com a Camila, eu falei, cara, eu estou muito cansado. Eu estava vendo assim, na hora já ter um staff ali, de tão cansado que eu estava. Então eu acredito que de repente isso foi uma maneira de Deus assim, para aí, fica tranquilo, que eu vou segurar as pontas aqui. E graças a Deus,
nada tenha faltado para mim. Amém, glória a Deus. Gente, estamos chegando na reta final do nosso RamaCast. Hoje o entrevistado é o Rafa e a gente vai para um jogo de perguntas e respostas, papum, rapidão, sem pensar. Amém. Beleza? Amém. Eu pergunto, você responde o que representa para você. Show Amém. de bola? Vamos lá? Deus. Tudo. Família. No bem maior. Filhas. Minhas princesas. Esposa. Minha companheira. Igreja. Um desafio novo. Grande desafio. Grande. Para a gente encerrar, eternidade. Acreditar em Deus, né? A eternidade, assim, eu confio muito em Deus, então a eternidade, eu creio que todos nós vamos estar lá com Ele. Show de bola. Rafa, muito obrigado. Amém. Deus te abençoe. Sabe que nós amamos você em Cristo Jesus. Amém. E o próximo pode ser você, estar aqui no nosso RamaCast. Agenda da igreja. Boa tarde, irmãos, a paz. Eu sou a Cristiane, da comunidade Ramá. Gostaria de estar convidando para que vocês participem da nossa página no YouTube, Ramá Xerém. E agora eu vou estar passando para vocês a agenda da próxima semana. Amanhã, às 8 horas, teremos a consagração lá na igreja. Às 17 horas, o compartilhamento da palavra no culto de louvor e adoração ao Senhor. Na terça-feira, teremos as células do pastor Marcos Paulo e Priscila, Rafael e Camila e Enivaldo e Priscila. Se você tiver vontade de estar participando de alguma dessas células, nos procure aqui na igreja, nos nossos canais, onde você pode estar encontrando o telefone e o endereço da nossa igreja aqui em Xerém. Na quarta-feira teremos o discipulado às 19 horas na igreja. Na quinta, o ensaio de dança e o ensaio de louvor. E se você quiser participar também de um desses ministérios, pode estar procurando os responsáveis pelos mesmos. Na sexta-feira, teremos a oração das 9 às 10 horas lá na nossa igreja, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra, Xerém. E também pode estar contactando o nosso pastor Marcos Paulo. Se você tiver alguma dificuldade, quiser estar tendo uma renovação espiritual, escutar alguma palavra, pode estar nos procurando na igreja. Agora é convocação, hein? Teremos o nosso retiro do dia 15 ao dia 19 no sítio Mazarope, em Santa Cruz da Serra. Sendo que no dia 19 será a Santa Ceia do Senhor. Esta você não pode faltar. No dia 11 de junho teremos o nosso jantar de casais na igreja, lá na rua João Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra, em Xerém. Nos procure, venha participar. Se você estiver procurando algum lugar para estar escutando a palavra do Senhor, algum ombro amigo para estar te dando uma força espiritual, estamos lá te esperando. Nos procure. Um abraço e até breve. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém.
porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Ele é Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de
impressionante que insiste em me amar. Não posso merecê-lo, pois foi alto o preço que cê teve que pagar. Jesus, quero amar como você me amou e me entregar como se entregou. Quanto mais eu te conheço, mais percebo o quão falho eu sou. Mas não há nada, não, que possa nos separar. Aquilo que Cristo fez, ninguém pode apagar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.